senhores, vamos a mais um dos nossos vídeos estudando no CC. E nessa aula vídeo vamos fazer comentários sobre essas 4 questões. O ideal é que você faça uma paradinha no seu carrego de vídeo e tente solucionar essas 4 questões. Senhores, vamos aqui ao nosso matemática, cadê você? Novamente aquele quadro que vimos em aulas passadas. Em grandeza, se a grandeza x e a são diretamente proporcionais, podemos trabalhar com x sobre a valendo uma constante. Se a lei são inversamente, trabalhamos, no caso x e b inversamente, trabalhamos com x vezes b valendo uma constante. Por sua vez, senhores, se a grandeza x é diretamente proporcional a a e por sua vez também diretamente proporcional a b, podemos trabalhar com x sobre a vezes b valendo uma constante. E se por sua vez x é inversamente proporcional a a e também por sua vez inversamente proporcional a b, trabalhamos com x vezes a vezes b valendo uma constante. Então, senhores, aí o nosso quadrinho da matemática, cadê você? Senhores, vamos aos problemas. Primeiro deles, Edio vai dividir 360 mil entre seus 3 filhos, proporcionalmente ao número de membros da família de cada um deles. O primeiro tem esposa e 3 filhos, o segundo tem 2 filhos e é viúvo, e o terceiro tem esposas e 2 filhos. Quanto cada filho vai receber? Então, senhores, nós temos que fazer aqui uma divisão proporcional ao número de membros da família de cada filho do Edio. Então, senhores, vamos chamar ou considerar o primeiro filho, ou a quantia vai ele receber, de x. O número de membros que a família dele possui é ele, a esposa e 3 filhos, 5 membros. O segundo filho, ele e 2 filhos, já que ele é viúvo, componentes da família ou membros 3. E o terceiro filho, senhores, ele possui ele próprio, a esposa e mais 2 filhos, chegando então a um total de 4 membros da família. Em outras palavras, senhores, vamos ter que dividir esses 360 mil em partes diretamente proporcional a 3, 5 e 4, que são os componentes. Se vamos dividir por 3 partes, a soma dessas 3 partes, senhores, no caso é o x, y, z, equivale a 360 mil. Senhores, armando a nossa proporção diretamente, x a 5, assim como y a 3, assim como z a 4. Então, senhores, a condição da proporcionalidade direta, vamos então partir para quê? Para a soma antecedente e consequentes. A soma antecedente nós temos, que é o 360 mil, sobre a consequente, que a ideia é 12, né? 5, 3 mais 4. Senhores, 360 mil divididos por 12 é o 30 mil. Pronto, encontramos a nossa constante da proporcionalidade. Vamos tomar cada uma dessas razões e igualar a 30 para determinar individualmente cada um deles. No caso, x sobre o 5 é o 30 mil. Podemos dizer, então, senhores, que o nosso x é 5 vezes 30 mil, que é o 150. O y sobre o 3 também é 30 mil. Por sua vez, o y é 3 vezes o 30 mil, chegamos a 90. E, finalmente, senhores, o z sobre o 4 é 30 mil. E o nosso z, o terceiro filho aí no caso, vai receber a importância de 120 mil. Podemos concluir, o primeiro filho recebe 150 mil, o segundo 90 e o terceiro 120 mil reais. Então, senhores, aí é uma maneira prática e rápida de você solucionar esse tipo de problema. Senhores, vamos ao mais longo. Segundo problema. Um pai distribuiu 546 bolas de gude aos seus 2 filhos em partes diretamente proporcionais à média final da disciplina de matemática e em partes inversamente proporcionais ao número de falta em todo o ano letivo. O primeiro filho teve média final 9 e faltou 8 vezes, enquanto o segundo teve média 8 e faltou 3. Quantas bolas de gude eles ganharão respectivamente? Então, senhores, trata-se de uma divisão direta e inversa. Direta, a nota que ele tirou, né, no caso, o primeiro filho tirou nota final 9 e faltou 8 vezes. Então, direta 9, inversa 8. Por sua vez, o segundo filho, ele obteve, melhor dizendo, nota 8 e faltou 3 vezes. Então, senhores, em outras palavras, vamos ter que dividir esse 546
em partes diretas ou diretamente a 9 e a 8 e inversamente a 8 e a 3. Se vamos dividir em duas partes, a soma dessas duas partes é o 546. Então, senhores, parte direta vem a denominador, é o caso do x em relação a 9, e numerador é o inversamente, caso 8. Em relação a y, o diretamente a 8 vem a denominador e o 3 vem a numerador. Então, senhores, aqui é a nossa condição dada. Vamos agora partir para cima de uma estrutura para chegarmos ao final. Permutando aqui, trazendo o 8 a dividir o segundo membro e o 3 ao primeiro, podemos dizer que fica x sobre o 3 vezes 9, que é 27, e o y sobre o 8 vezes 8, que é 64. Senhores, partindo daqui, então, soma antecedentes, soma consequentes. Soma antecedentes é o 546, consequentes é o 91. A divisão entre eles dá o 6, que é a nossa constante. Para determinar cada um, x sobre o 27 é o 6. Senhores, isolando então, no caso, o valor do x, chegamos a 162. Da mesma maneira, o y sobre 64 é 6. Senhores, isolando então o valor, tirando o valor do y, o nosso y será o 64 vezes 6, que é o 384. Conclusão: primeiro filho, x, vai receber 162 e o segundo filho, 384. Senhores, vamos a um problema de mistura. Se 760 litros de uma mistura contém álcool e água, na razão de 14 por 5. Então, o álcool e a água, o álcool está para a água, na razão do 14 está para 5. Então, o número de litros de álcool é o que ele quer, na mistura é. Senhores, vamos denominar a nossa quantidade de x, a quantidade de, o x valendo a quantidade de álcool, que é o pedido, o problema, e a A vamos valer do A. A água vamos ficar com o símbolo A. Álcool e água na razão 14 por 5. Senhores, a soma das duas quantidades é os 760 litros, que é a mistura. Então, senhores, gerando aqui a nossa proporção de mistura, contém água e água na razão 14 por 5. Então, x está para a água, assim como 14 está para 5. Senhores, vamos fazer aqui um trocadilho para a gente arrumar essa proporçãozinha. Ficamos com x está para 14, assim como A está para 5. Soma antecedentes, é o 760, sobre o 14 mais 5 é o 19. Encontramos a nossa constante da proporcionalidade. E aí, senhores, a nossa quantidade x sobre 14 é o 40. E aí, isolando o x, que é até o pedido do problema, né? Ou seja, que é o álcool, 560. E a água, vamos tirar aqui também, vamos ficar com 5 vezes o 40. Podemos concluir, senhores, que a água 200 litros para ela. Então, o número de litros, que é de álcool que ele interessa, 560 litros. Senhores, vamos a outro. 3 sócios formaram a sociedade e no final foi obtido R$1.400.000 de lucro. Desse, o primeiro sócio recebeu 2/3 do segundo e este recebeu 4/5 do terceiro. Quanto recebeu cada um? Senhores, o terceiro sócio não se referiu a ninguém, então vamos começar por ele. O sócio 2, o segundo sócio, recebeu 4/5 do terceiro. E o primeiro, por sua vez, 2/3 do segundo. Então, os senhores vão ter que dividir R$1.400.000 por eles três. Então, a soma dos 3 sócios é o total, de R$1.400.000. Aqui está a estrutura. O terceiro sócio vamos denominar de x. O segundo sócio é 4/5 do terceiro. E o primeiro é 2/3 do segundo, que em outras palavras é 2/3 de 4/5, que passa a ser 8/15 do primeiro. Aliás, desculpe, do terceiro. Soma dos 3, senhores, das quantias dos 3 sócios é o R$1.400.000. Senhores, arrumando essa equaçãozinha de primeiro grau, tiramos aqui o mínimo, chegamos ao valor do x, que no caso é 600.000, que é a quantia do terceiro sócio. Para determinarmos o segundo, é 4/5 dos 600.000, que é o 480.000. E o primeiro é, no caso, 8/15 do terceiro sócio, que é dos 600.000, que dá R$320.000. Então, senhores, aí uma maneira de você resolver esse tipo de problema.